Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais fascinantes e, por vezes, mais incompreendidos da Bíblia, o livro de Daniel. Vamos combinar, quando se fala em Daniel, a primeira imagem que vem à mente de muita gente é aquela da escola dominical, certo? Daniel na cova dos leões, seus amigos na fornalha ardente. E claro, essas histórias são absolutamente fundamentais. Mas o livro de Daniel é infinitamente mais profundo, mais denso. Ele foi escrito no meio de uma crise de fé brutal para responder a uma pergunta que ecoa até hoje. Quando tudo parece desmoronar, quando impérios pagãos e violentos dão as cartas, quando o povo de Deus é humilhado e exilado, Deus ainda está no controle? Será que ele perdeu o poder? O livro de Daniel é uma resposta poderosa, um crito de que Deus não perdeu o controle. É uma obra-prima que nos mostra como Deus governa por trás das cortinas da história humana, e para guiar a nossa conversa, a gente vai se basear no Comentário Bíblico de Teologia Evangélica, o EBTC, que é uma ferramenta acadêmica excelente para nos ajudar a desvendar como Daniel não só narra o passado, mas ilumina o futuro, nos dando uma esperança sólida, que chega até os nossos dias. A ideia aqui é ir além do que a gente já conhece e entender a estrutura teológica que sustenta a fé em tempos de crise. Então vamos começar. Para a gente não se perder na riqueza de Daniel, eu preparei um roteiro com 6 grandes etapas. Primeiro de tudo, a gente precisa construir a fundação, entender o contexto do exílio, o gênero literário super peculiar do livro, que é o apocalíptico, e como ele foi reconhecido como palavra de Deus. Depois, na segunda parte, a gente encara de frente uma questão espinhosa, a historicidade. O que ali aconteceu mesmo? A terceira sessão vai nos levar ao coração pulsante da mensagem de Daniel, a soberania de Deus sobre a história. Na quarta, a gente vai ver como essa verdade tão grande inspira uma vida de fidelidade radical no dia a dia. Aí, na quinta sessão, a gente vai mergulhar nas famosas e, vamos ser honestos, complicadas profecias. E para fechar com chave de ouro, a gente termina com a promessa gloriosa que coroa o livro todo, a esperança da ressurreição. Vamos então para a primeira parte? A nossa história começa num dos momentos mais sombrios para o povo de Israel, lá no século 6 a.C. Imagina só o cenário: o Império Neobabilônico, uma superpotência militar liderada por Nabucodonosor, avança de forma implacável. Jerusalém é invadida e o Templo de Salomão, o coração da vida e da fé judaica, o símbolo da presença de Deus, é destruído, reduzido a escombros. E para piorar, a elite da nação, os jovens mais inteligentes, mais promissores, como Daniel e seus amigos, são levados como prisioneiros de guerra para a Babilônia. É preciso tentar ter a dimensão do choque teológico que isso foi. Não era só uma derrota militar. Para eles, era como se o próprio Deus tivesse sido derrotado. O templo não era só um prédio, era a casa de Deus. O rei de Judá não era só um rei, era um ungido do Senhor. Com tudo isso em ruínas, a pergunta na cabeça de todos era aterrorizante. Será que o Deus de Israel é mais fraco que os deuses da Babilônia? A história agora pertence a Marduk? É nesse beco sem saída existencial que o livro de Daniel surge, não como um lamento, mas como uma afirmação de fé absurdamente corajosa. E para a gente entender a resposta que Daniel dá, é fundamental sacar o gênero literário que ele usa, a literatura apocalíptica. Hoje, a palavra apocalipse faz a gente pensar em filme de catástrofe, né? Fim do mundo, desastre. Mas a palavra original, apocalipsis, significa simplesmente revelação, tirar o véu. O gênero apocalíptico é como se Deus puxasse a cortina dos bastidores da história e mostrasse o que realmente está acontecendo. De acordo com o comentário do EBTC, esse gênero se apoia em 3 pilares. Primeiro, ele revela segredos divinos, coisas que estavam escondidas. Segundo, ele faz isso com uma linguagem cheia de símbolos, de visões. Pensa na estátua de vários metais ou nas feras que saem do mar. É uma linguagem que fala mais ao coração e à imaginação do que a uma análise literal fria. E o terceiro pilar, o mais importante de todos, é a premissa teológica que sustenta tudo. Por mais que o mundo pareça um caos, dominado pela força bruta, Deus está acima de tudo e é absolutamente soberano sobre cada detalhe da história. E essa ideia de que Deus é soberano não é só um conceito abstrato, sabe? Ela muda tudo. Ela cria uma forma inteira de ver o mundo. Se a situação é tão desesperadora que os humanos não podem resolver, então a salvação não vem de exércitos ou de política. Ela tem que vir do próprio Deus. Se é assim, então a história não é uma sequência de acidentes. Ela está seguindo um roteiro, um plano divino. Isso cria um contraste muito forte, quase preto no branco, entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. E cria também essa divisão entre a era presente, que é cheia de dor e injustiça, e a era que virá quando Deus vai estabelecer seu reino de justiça plena. Nesse grande drama cósmico,
Anjos e demônios não são só figuras de linguagem, são personagens reais. E a conclusão de tudo isso é uma só. No final, o reino de Deus vence. E os que perseguem o povo de Deus vão enfrentar o juízo final. É essa estrutura de pensamento que dá esperança para quem está no fundo do poço. Ok, mas como um livro com uma mensagem tão forte acabou entrando oficialmente na Bíblia? A história de como o Antigo Testamento foi formado é fascinante. Essa citação aqui, do livro de 2 Macabeus, nos dá uma pista importante. O estudioso Roger Beckwith argumenta que, por volta de 164 a.C., os judeus estavam passando por uma perseguição terrível sobre um rei grego chamado Antíoco Epifânio. Ele queria apagar a cultura e a religião judaica da face da terra. Foi um tempo de crise extrema. E no meio dessa luta pela sobrevivência, o líder da resistência, Judas Macabeu, percebeu que a luta não era só com espadas. Era preciso preservar a identidade espiritual do povo. Então, ele liderou um esforço para juntar e definir quais eram os livros sagrados, a palavra de Deus. E nesse contexto, um livro como Daniel, que fala sobre ser fiel debaixo de perseguição e promete a vitória final de Deus, era exatamente o que eles precisavam ouvir. Era o alimento espiritual perfeito para aquele momento. Por isso, seu reconhecimento como escritura foi um passo natural. Então, para a gente amarrar tudo que vimos nessa primeira sessão, o ponto-chave é que Daniel não é um livro que flutua no ar. Ele tem os pés fincados na realidade dura do exílio. Ele usa essa linguagem poderosa e simbólica da apocalíptica para fazer uma declaração radical. Quem está no trono do universo não são os imperadores, é Deus. Ele é quem governa a história. E o fato de esse livro ter sido incluído na Bíblia solidificou essa mensagem como uma âncora, uma rocha de esperança para o povo de Deus em todas as épocas. Com essa base sólida, a gente pode agora encarar uma das questões mais debatidas sobre o livro. Vamos agora para a nossa segunda sessão, e aqui a gente entra numa área, digamos, um pouco mais polêmica, a historicidade. A pergunta é, quando o livro de Daniel foi realmente escrito? Basicamente, existem duas grandes visões. A visão crítica, que é muito comum no meio acadêmico hoje, diz que o livro foi escrito bem mais tarde, lá no século II a.C., durante aquela perseguição que eu mencionei. Nessa lógica, as profecias sobre os impérios não seriam profecias de verdade, mas história escrita como se fosse profecia. Já a visão tradicional acredita no que o próprio livro diz, que foi escrito por Daniel, uma testemunha ocular dos acontecimentos, lá no século VI a.C. E olha, isso não é uma briga de acadêmico por um detalhe bobo. Muda tudo. Se a data for tardia, o livro perde seu caráter de profecia. Então, vamos analisar algumas evidências que o EBTC aponta como suporte para a datação antiga e para a confiabilidade histórica de Daniel. Uma primeira pista forte vem de um colega de profissão de Daniel, o profeta Ezequiel. Ele também estava no exílio na Babilônia na mesma época. Lá no capítulo 14 do livro dele, Deus cita 3 homens como exemplos máximos de justiça: Noé, Daniel e Jó. A questão é, que Daniel é esse? Os críticos da datação antiga dizem que Ezequiel estava falando de um tal Danel, um herói de uma lenda pagã muito antiga, de um lugar chamado Ugarit. Mas quando a gente compara os dois, as diferenças são gritantes. Esse Danel da lenda era um personagem mitológico, adorador de deuses pagãos, que se envolvia em vingança, bebedeira. Já o Daniel, que a gente conhece, o do exílio, era um judeu devoto que ficou famoso justamente pela sua sabedoria e integridade na corte do império. Agora vamos pensar juntos. Ezequiel, falando para judeus exilados, citaria como exemplo de justiça um herói de uma lenda pagã ou seu contemporâneo famoso pela sua fé e sabedoria? A resposta parece bem óbvia, né? Ok, vamos para outra crítica comum. Alguns apontam supostos erros históricos no livro. Por exemplo, em Daniel 3, a orquestra de Nabucodonosor tem instrumentos com nomes gregos. A crítica diz, isso só seria possível depois de Alexandre o Grande espalhar a cultura grega. Mas a história e a arqueologia mostram que o contato entre a Grécia e o Oriente Médio é muito, muito mais antigo. Já existiam mercenários e comerciantes gregos na Babilônia séculos antes de Alexandre. É totalmente plausível que o imperador, rico e extravagante como Nabucodonosor, importasse músicos e instrumentos exóticos. É como a gente hoje falar pizza ou sushi. A gente usa o nome original. A mesma coisa vale para as palavras persas que aparecem no livro. Longe de ser um problema, a análise da língua mostra que são termos do persa antigo, exatamente o que se esperaria de alguém escrevendo no final do século VI a.C., quando a Pérsia estava começando a se tornar a nova superpotência. O que parecia ser um problema, na verdade, vira uma evidência a favor da datação antiga. Mas talvez a prova mais forte, a mais técnica de todas, venha da própria língua em que parte do livro foi escrito. Os capítulos 2 a 7 de Daniel estão em aramaico,
E não é qualquer aramaico, é o chamado aramaico imperial, que era a língua oficial dos impérios daquela época, uma espécie de inglês daquele tempo. E a língua funciona como uma impressão digital. Ela muda com o tempo. Como a tabela aqui mostra, as formas gramaticais, o jeito de construir os verbos no aramaico de Daniel são consistentemente mais antigas do que as que a gente encontra em textos que a gente sabe com certeza que são mais tardios, como os manuscritos achados em Qumran. Para a gente que não é especialista, pode parecer um detalhe pequeno, mas para um linguista isso é uma evidência fortíssima. É como alguém tentar escrever um texto hoje imitando o português 1500. A pessoa pode até tentar, mas vai cometer erros que um especialista perceberia na hora. O aramaico de Daniel tem a cara do século VI a.C. Resumindo a ópera, embora o debate acadêmico continue, quando a gente junta as peças, a referência em Ezequiel, os detalhes culturais e principalmente a forte evidência da língua aramaica, um caso muito robusto se forma a favor da confiabilidade histórica de Daniel como um livro do século VI. O livro se apresenta como história e profecia, e as evidências que a gente tem parecem confirmar isso. E por que isso é importante? Porque nos permite ler o resto do livro com confiança, não como uma ficção bem intencionada, mas como um registro autêntico de como Deus agiu e se revelou na história. E agora, com essa base, a gente pode mergulhar no coração da sua mensagem teológica. Chegamos agora na espinha dorsal, na alma do livro de Daniel. A ideia que costura cada capítulo, cada história, cada visão. É a soberania absoluta de Deus sobre a história humana. A frase de Daniel 2:21 é a tese do livro. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Pensa no impacto de ouvir isso para um grupo de exilados, que se sentiam como peões no tabuleiro do império mais poderoso do mundo. Essa frase é uma bomba. Ela diz que os imperadores, com todo o seu poder, seus exércitos, sua propaganda, não são os protagonistas da história. Eles são coadjuvantes. O diretor desse grande filme é o Deus de Israel. E essa verdade é mostrada de um jeito espetacular logo no capítulo 2, através de um sonho misterioso que tirou o sono do homem mais poderoso do mundo, o rei Nabucodonosor. O rei sonha com uma estátua gigantesca, impressionante e assustadora. E ninguém na sua corte consegue decifrar o sonho. Até que Daniel, capacitado por Deus, revela o mistério. A estátua é um mapa da história futura, mostrando a sucessão de 4 grandes impérios mundiais. A cabeça de ouro, diz Daniel, é o seu próprio império, Babilônia. Depois dele, viria um império inferior, a prata, o Império Medo-Persa. O terceiro, o bronze, seria o Império Grego de Alexandre. O quarto, forte e esmagador como o ferro, o Império Romano. E por fim, os pés, uma mistura estranha de ferro e barro, simbolizando a fase final e dividida desse poder, forte e frágil ao mesmo tempo. É interessante notar a progressão. O valor dos metais diminui, de ouro para ferro, mas a dureza aumenta, até chegar nessa instabilidade final. É como se fosse um trailer da história do mundo, revelado séculos antes. Mas o ponto alto do sonho, o grande final, não é a estátua em si, mas o que acontece com ela. Do nada, uma pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos, uma expressão que sempre indica uma origem divina, sobrenatural, vem e atinge os pés frágeis da estátua. E toda aquela estrutura imponente, que representa séculos de poder humano, vira pó e o vento leva embora. E aquela pedra, a pedra divina, começa a crescer, crescer e se torna uma montanha que enche a terra inteira. A interpretação, como a gente lê aqui na citação, é direta. A pedra é o reino de Deus, um reino de natureza totalmente diferente, que não vem pela força humana, mas pela intervenção de Deus. E esse reino vai esmagar e substituir todos os reinos humanos, e vai durar para sempre. Essa é a grande tese de Daniel. Os impérios humanos podem parecer gigantes, mas são temporários e frágeis. O reino de Deus é eterno e invencível. Agora, olha que genial. Décadas mais tarde, no capítulo 7, o próprio Daniel tem uma visão que fala sobre a mesma sucessão de impérios, mas a câmera muda completamente. É a mesma história, contada de 2 perspectivas diferentes. Nabucodonosor, o rei pagão, viu os impérios como uma estátua gloriosa, uma obra de arte do poder humano. Mas Daniel vê esses mesmos impérios pela ótica de Deus, como 4 bestas feras, monstros que saem de um mar agitado. Um leão com asas, um urso faminto, um leopardo com 4 cabeças e uma 4ª besta terrível, indescritível. A lição teológica aqui é poderosa. Aquilo que o mundo aplaude como glorioso e poderoso, do ponto de vista de Deus, é bestial, violento, predatório.
Deus vê a verdade por trás da propaganda dos impérios. E assim como no sonho da estátua, depois desse desfile de horrores, a cena corta para o céu, para a sala do trono do universo. O ancião de dias, uma figura que representa Deus Pai, se senta para julgar. E então, vindo nas nuvens do céu, aparece uma figura descrita como o filho de homem. Veja o contraste. Do mar saem bestas, do céu vem alguém com aparência humana. Ele se aproxima do trono e recebe do ancião de dias o domínio, a glória e um reino que nunca terá fim. E séculos depois, quando Jesus andou pela terra, qual foi o título que ele mais usou para se referir a si mesmo? Exatamente esse: Filho do Homem. Ele estava se identificando claramente como esse rei messiânico a quem toda a história foi entregue. Então, ao final desta terceira sessão, a mensagem é clara e poderosa. A história, com todas as suas guerras, política e sofrimento, não é aleatória. Não é um caos sem sentido. A ascensão e a queda dos impérios, desde a Babilônia até o fim dos tempos, fazem parte de um plano maior, um plano divino que caminha em uma direção específica, o estabelecimento final do reino eterno do Messias. A grande afirmação de Daniel é: Deus está no controle. Mas, e aqui tem um mas muito importante, essa verdade não existe para a gente sentar e esperar as coisas acontecerem. Pelo contrário, ela é o combustível para um tipo muito específico de vida, que é o que a gente vai ver agora. E aí vem a pergunta prática. Se Deus é soberano sobre a história, o que a gente faz? A resposta de Daniel não é se acomodar, nem fugir do mundo e se esconder numa bolha. A resposta é viver uma vida de fidelidade radical, sem negociar os princípios. A soberania de Deus não elimina nossa responsabilidade. Ela nos dá coragem para sermos responsáveis. Os primeiros 6 capítulos de Daniel, com aquelas histórias que todo mundo conhece, funcionam como um verdadeiro manual de discipulado para quem vive como exilado numa cultura que não compartilha da sua fé. Eles mostram na prática como é possível navegar a vida pública sem comprometer a lealdade a Deus. A palavra-chave aqui é resistir à assimilação. E tudo começa com um prato de comida. Logo no início, Daniel e seus amigos são escolhidos para um treinamento de elite na Babilônia. E parte do programa era comer a comida e beber o vinho da mesa do rei. Parecia um privilégio, certo? Mas tinha um problema sério. O comentário do EBTC, citando especialistas em cultura babilônica como Léo Oppenheim, explica que aquela comida era primeiro oferecida aos ídolos, num ritual. Então, para Daniel, comer aquela comida seria como participar de um ato de adoração aos deuses da Babilônia. Por isso ele decidiu em seu coração não se contaminar. Mas olha a estratégia dele. Ele não fez um escândalo, não bateu o pé. Ele foi respeitoso, inteligente. Chegou para o chefe dele e propôs um teste. Deixa a gente comer só vegetais e beber água por 10 dias e depois compara. Ele une uma convicção firme com uma sabedoria prática. E Deus honra a fidelidade dele. E essa fidelidade nesse teste, que pode parecer pequeno, da comida, preparou Daniel e seus amigos para testes de vida ou morte. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a se curvar diante de uma estátua de ouro. No capítulo 6, Daniel se recusa a parar de orar mesmo sob a ameaça de morte. Mas o mais incrível nessas histórias é a qualidade da fé deles. Diante da fornalha, os 3 jovens dizem para o rei: "O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar." Eles tinham fé no poder de Deus. Mas aí vem a frase que define tudo: "Porém, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses." Essa frase é talvez uma das maiores declarações de fé da Bíblia inteira. A fé deles não estava na garantia do livramento, mas na certeza do caráter de Deus, acontecesse o que acontecesse. Isso é confiança de verdade. Essa citação do EBTC resume a lição perfeitamente. Daniel e seus amigos não eram alienados. Eles aprenderam a língua, a literatura, a ciência da Babilônia. Eles se tornaram os melhores alunos, os melhores administradores do império. Eles estavam totalmente imersos na cultura babilônica, mas se recusaram a ser engolidos pela cultura babilônica. A linha que eles não cruzaram foi a da assimilação moral e espiritual. Eles mantiveram sua identidade. O comentário faz um contraste com a época dos juízes, quando o povo de Israel fracassou exatamente nisso. Não resistiu à cultura pagã ao redor e se corrompeu. E a lição para a gente hoje, vivendo numa cultura com seus próprios ídolos, suas próprias pressões, é gigantesca e super atual. Concluindo essa sessão, fica claro que a teologia de Daniel tem pé no chão. A doutrina da soberania de Deus não é para ser guardada numa caixinha teológica. Ela nos dá poder para viver com coragem. Daniel e seus amigos são um modelo de como é possível ser um cidadão exemplar, contribuindo para a sociedade, se destacando profissionalmente, mas mantendo a lealdade principal ao reino dos céus. Eles mostram como viver no mundo com excelência sem ser moldado por ele. E agora que a gente viu essa base teológica e sua aplicação prática, estamos prontos para olhar para o futuro através das grandes visões proféticas do livro. Entramos agora na segunda metade do livro, dos capítulos 7 a 12.
É a parte mais densa, mais complexa e, para muita gente, a mais misteriosa. Aqui estão as grandes visões proféticas. É importante ser honesto aqui. Existem muitos debates, muitas interpretações diferentes sobre os detalhes dessas profecias. O nosso objetivo não é dar uma palavra final sobre cada ponto, mas, seguindo a análise do FBTC, é traçar as linhas gerais do que Deus revelou. O propósito dessas profecias não é só matar nossa curiosidade sobre o futuro, é fortalecer a nossa fé, nos mostrando que Deus já mapeou a história até o seu final. E a profecia das 70 semanas, no capítulo 9, é talvez a mais impressionante profecia com cronograma de toda a Bíblia. É um calendário divino para a redenção. A profecia fala de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. A contagem começa a partir de um decreto para reconstruir Jerusalém. O anjo Gabriel diz a Daniel que, depois de 69 dessas semanas, ou 483 anos, o ungido, o príncipe, o Messias, chegaria. Mas aí vem o detalhe mais chocante. Depois disso, o Messias seria cortado, ou seja, morto, e não teria nada. É uma previsão explícita da morte de Cristo. A profecia então fala de uma última semana, a 70ª, que fica para o futuro, um período de grande tribulação marcado por um acordo que será quebrado e por algo chamado de abominação da desolação, uma expressão que o próprio Jesus usou para se referir aos eventos do fim dos tempos. Os capítulos 8 e 11 entram em detalhes ainda mais específicos, prevendo o conflito entre os impérios da Pérsia e da Grécia. Os símbolos são decodificados no próprio texto. O carneiro com 2 chifres representa a Média e a Pérsia. O bode superveloz com um chifre enorme que o derrota é Alexandre, o Grande. Esse chifre é quebrado no auge do poder e no lugar dele nascem 4 outros, a divisão do Império de Alexandre entre seus 4 generais. E de um desses chifres surge um chifre pequeno, uma figura maligna e arrogante. O capítulo 11 descreve as ações dessa figura com uma precisão histórica tão absurda, guerras, alianças, traições, que os críticos dizem que é impossível ter sido escrito antes. Essa figura é o rei Antíoco Epifânio, que, como já vimos, perseguiu os judeus de forma brutal. Ele se torna o grande modelo, o protótipo do futuro anticristo. E o capítulo 10 nos dá uma das visões mais incríveis da Bíblia sobre o que acontece nos bastidores espirituais da história. Daniel está orando e jejuando por 3 semanas. Um anjo aparece a ele e explica por que demorou tanto para chegar. Ele diz: "Desde o primeiro dia que você começou a orar, sua oração foi ouvida e eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia lutou contra mim por 21 dias. Esse príncipe da Pérsia não é um rei humano, é uma entidade demoníaca poderosa designada para influenciar o Império Persa. O anjo precisou da ajuda de Miguel, o arcanjo protetor de Israel, para conseguir passar. Isso revela uma verdade impressionante. As guerras, as decisões políticas na Terra são reflexo de uma batalha cósmica. Como diz o teólogo Leopold, isso pode parecer assustador, mas também nos dá a certeza de que as forças de Deus são maiores e que a vitória final é garantida." Para a gente sintetizar esta sessão, as profecias de Daniel não estão ali para satisfazer nossa curiosidade. Elas são uma aula de teologia sobre quem é Deus. Elas mostram um Deus que não é um espectador passivo da história, mas o seu autor soberano, que conhece o fim desde o começo. Elas nos dão âncoras na história que a gente pode verificar, como a vinda e a morte do Messias, a sucessão dos impérios, e ao mesmo tempo abrem a cortina para a realidade da guerra espiritual. E o propósito de tudo isso é um só: fortalecer a fé do povo de Deus para que persevere, sabendo que a história não está à deriva, mas caminha para o final que Deus já determinou. E qual é esse final? Chegamos agora à nossa última sessão, o ponto culminante da revelação de Daniel. Depois de nos guiar por séculos de história, impérios e batalhas espirituais, o livro nos leva à resolução final de tudo. A soberania de Deus não seria completa se ele não fosse soberano sobre o nosso último inimigo, a morte. A esperança em Daniel não termina com o império político, mas com a vitória pessoal e física de Deus sobre o túmulo, através da promessa clara e explícita da ressurreição. Essa passagem aqui, em Daniel 12, é uma das mais importantes de todo o Antigo Testamento sobre a ressurreição. O texto fala de um tempo final de angústia como nunca houve. Mas, no meio desse caos, o povo de Deus, aqueles cujos nomes estão escritos no livro, será salvo. E aí vem a promessa extraordinária. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. A morte é descrita como um sono, e haverá um despertar. E o texto é específico. Será uma ressurreição dupla. Alguns despertarão para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. A história não acaba no esquecimento. Ela acaba em um juízo final, com destinos eternos e bem diferentes. E para os que foram fiéis, a promessa é de uma glória indescritível. O versículo 3 descreve o futuro deles.
Os que forem sábios, e a gente já viu que sabedoria aqui é fidelidade a Deus no meio da pressão, vão brilhar como o céu estrelado. E os que conduziram muitos à justiça, ou seja, aqueles que com sua vida e seu testemunho levaram outros a Deus, vão brilhar como as estrelas para todo o sempre. É uma imagem de honra, de beleza, de glória, que ultrapassa qualquer recompensa que este mundo possa oferecer. A fidelidade no exílio, mesmo que custe a vida, será recompensada com uma glória eterna na presença de Deus. É claro que uma passagem tão importante como essa se torna um ponto central nos debates sobre o fim dos tempos. O EBTC aponta como diferentes linhas de interpretação enxergam esse texto. Visões como o amilenismo e o pós-milenismo veem aqui uma prova forte de que haverá uma ressurreição geral, de justos e injustos, todos ao mesmo tempo no fim da história. Já o pré-milenismo, que acredita num intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos salvos e a dos perdidos, interpreta a passagem como uma referência dividida, ou seja, o texto menciona dois eventos distantes no tempo como se estivessem juntos. Mas, independentemente da interpretação dos detalhes do cronograma, o ponto central é o mesmo para todos. A ressurreição física é um evento certo, que vai definir o fim da história. Então, concluindo nossa última sessão, a ressurreição não é um detalhe a mais na teologia de Daniel. É o seu ponto final lógico e necessário. Se Deus é soberano sobre os impérios, ele tem que ser soberano sobre a morte. A promessa de que os fiéis vão acordar do pó da terra para a vida eterna é a maior motivação que existe para perseverar. A esperança no futuro não é uma forma de fugir do presente, é o que nos dá força para sermos fiéis aqui e agora. A história não termina num túmulo, mas num despertar. E ao final dessa nossa jornada pelo livro de Daniel, a gente pode resumir sua mensagem poderosa em 4 pilares que se sustentam. Primeiro, a soberania divina. Deus está no controle absoluto de tudo, dos grandes impérios ao detalhe de nossas vidas. Segundo, a fidelidade radical. Saber que Deus é soberano nos chama a viver com coragem, sem nos vendermos a uma cultura hostil. Terceiro, a guerra espiritual. Precisamos ter consciência de que o que a gente vê no mundo é palco de uma batalha espiritual invisível. E quarto, a esperança escatológica. O futuro não é incerto. Ele pertence ao reino do Messias e termina com a nossa gloriosa ressurreição para a vida eterna. E claro, esta nossa conversa, por mais que a gente tenha tentado aprofundar, é só o começo. Se este estudo despertou um desejo de ir além, ficam aqui algumas sugestões. Leia comparando as visões dos capítulos 2, 7 e 8, notando os paralelos e as diferenças. Estude como o Novo Testamento, principalmente Jesus em Mateus 24 e o livro de Apocalipse, conversa diretamente com as profecias de Daniel, e mergulhe nos grandes temas teológicos que o livro levanta: a natureza do reino de Deus, a identidade do Messias, o Filho do Homem, e o que Daniel nos revela sobre o mundo dos anjos e demônios. E a gente encerra com uma pergunta para reflexão. A mensagem de Daniel não é só a informação para a gente guardar na cabeça, é um chamado à transformação. Se a crença de que Deus realmente governa a história, que essa história tem um final feliz garantido com o triunfo do reino de Cristo e com a nossa ressurreição, como é que essa certeza não deveria virar a nossa vida de cabeça para baixo? Como ela deveria impactar a forma como as pessoas lidam com as pressões da cultura, como encaram o trabalho, como reagem às injustiças, como vivem o seu dia a dia, como viver hoje, no nosso exílio presente, como cidadãos do reino que está vindo. Essa é a grande questão que o livro de Daniel deixa para cada um de nós. Muito obrigado por acompanhar esta jornada.